Continuando a primeira semana do PET, do Governo de Minas Gerais, o terceiro ano, volume 2, nós vamos ver a primeira função orgânica, que são os hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos? É uma função orgânica em que é composta apenas por hidrogênio e por carbono. O primeiro que a gente vai ver são os alcanos. Os alcanos é quando eu tenho hidrocarbonetos em que a ligação entre os átomos de carbono é feita somente de forma simples. Então, a ligação é simples. E eu tenho uma cadeia, aqui nesse caso, uma cadeia normal. Eu só tenho carbonos primários e secundários. Bem, como que a gente dá nome a esses compostos, a esses hidrocarbonetos que estão presentes no nosso dia a dia? Por exemplo, no gás de cozinha, na gasolina, na parafina da vela. A gente tem que lembrar daquela tabelinha que tem um prefixo. O prefixo, ele indica o número de átomos de carbono que eu tenho na minha cadeia. Lembra lá, um átomo de carbono, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, hexa, e assim sucessivamente. A gente tem aquele intermediário. O nosso intermediário, ele vai indicar o tipo de ligação existente. Como a gente tem um alcano, o meu intermediário vai ser sempre AN. E aí, como é hidrocarboneto, o meu final é O. Dá pra gente dar uma lembradinha nisso aí que a gente já viu em sala. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. O prefixo para 3, vamos lá, met, et, prop. Prop. Eu só tenho ligação simples, então vai ser AN. E como é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, é o propano. Eu termino com o O. E quando a gente tem hidrocarboneto alcano ramificado, a gente tem que levar em consideração essa ramificação. A gente vai observar que a gente tem a presença de um carbono terciário aqui. E eu tenho que, primeira coisa, encontrar em minha cadeia principal. A minha cadeia principal vai ser aquela cadeia que tem o maior número de átomos. Ela tem que ter nelas as insaturações. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com alcano, não vai aparecer insaturação, que é dupla ou tripla ligação. Então, a minha cadeia principal é essa aqui, ó, com 3 átomos de carbono. E eu preciso indicar aonde tem esse CH3 aqui, ó. Esse CH3 é a minha ramificação. A primeira coisa é eu indicar aonde está essa minha ramificação e o nome dela. Essa minha ramificação tem só um carbono. Então, lembra daquela tabelinha de números de carbonos? Um carbono, met. Como é ramificação, o final dela é il. Eu falo com vocês sempre que a minha cadeia principal é como se fosse a minha rua. Só que para eu achar a minha casa, eu preciso me informar o número. Então, eu preciso colocar aonde que está a minha ramificação. Bom, eu tenho que começar a contar da extremidade mais próxima da minha ramificação. Nesse caso aqui, ó, a minha ramificação está no meio. Independente se eu começar a contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a minha ramificação está no carbono 2. Então, como que eu vou nomear essa cadeia aqui? Vai ser 2, que é a localização da minha ramificação. É um carbono só, então é met, só que termina com il. 2, metil, 3 átomos de carbono, prop, só ligação simples, AN, e o final é O. Então, essa estrutura aqui, ó, tem nomenclatura de 2-metil-propano. Aqui, nós temos mais um exemplo de um alcano ramificado. Só que aqui a gente tem que observar que a minha ramificação, a gente já lembra aqui que é o metil, né? Porque tem só um átomo de carbono. Ele está na extremidade mais próxima à esquerda. Então, o primeiro carbono, o carbono 1 da minha cadeia principal, vai ser o carbono mais próximo a essa ramificação. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não esquecendo de observar qual que é a cadeia principal. É a cadeia que tem o maior número de átomos, que é essa aqui de cima, certo? Então, vamos nomear essa cadeia. No carbono 2, eu tenho a ramificação. Então, vai ser
2, para indicar aonde está a ramificação. Metil, porque é um átomo só de carbono. E a gente lembra que il, né? Termina a ramificação. 5 átomos, met, et, prop, but, pente. Lembra lá que o Brasil é pentacampeão mundial. Penta de 5. Então, são 5 carbonos. Pente, só ligação simples. E como é hidrocarboneto, termina com O. 2-metil pentano. Olha, outro exemplo, então, de hidrocarboneto ramificado, o alcano. Só que aqui, ó, a gente tem 2 ramificações. Vamos achar a nossa cadeia principal. É a de cima aqui. Eu vou começar a numerar da esquerda para direita, porque é a extremidade mais próxima das minhas ramificações. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No meu carbono 2 e no carbono 3, eu tenho 2 ramificações. E essas ramificações, elas são iguais, que é o metil. Então, vai ser 2,3, para indicar que no carbono 2 e no carbono 3, eu tenho dimetil. Esse di, para indicar que são 2 metil. E agora, eu dou nome à minha cadeia principal. São 5 átomos de carbono. Pente. Só ligação simples. E no final, O. 2,3 dimetilpentano. Bom, o outro exemplo que a gente tem de alcano ramificado é essa cadeia aqui. A gente tem que achar, a primeira coisa é a cadeia principal. Será que a cadeia principal vai ser essa aqui, ó, retinha? Não vai não, porque que ela vai ter 1, 2, 3, 4. A minha cadeia principal ela pode ter o formato de L. Então, o que acontece? Eu posso pegar essa ponta aqui de baixo e formar um L virando para a minha direita, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5. A minha cadeia principal vão ser 5 átomos de carbono. E eu tenho as ramificações. Da onde que eu vou começar a contar? Eu vou começar a contar da extremidade mais próxima da minha ramificação. Nesse caso aqui, ó, se eu fosse começar de baixo, a minha ramificação ia estar no carbono 1, 2, 3. Se eu começar da direita, no sentido à esquerda e descendo, vai estar no carbono 1, no carbono 2. Então, eu vou começar a contar da direita. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Aonde que estão as minhas ramificações? Estão no carbono 2 e no carbono 3. Então, vai ser o 2,3 dimetil. Por que é o dimetil? Porque eu tenho 2 grupos metil aqui, que é a ramificação, 5 átomos de carbono. É o pente. Eu só tenho ligação simples. E no final é o O de hidrocarboneto. Bom, assim a gente encerra a primeira parte de nomenclatura de hidrocarbonetos, né, de alcanos, tanto de cadeia normal quanto de cadeia ramificadas. Lembrando que são cadeias, nesse caso que a gente trabalhou aqui, cadeias abertas. Um forte abraço!